No primeiro encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, desde a invasão da Ucrânia por Putin, o presidente chinês Xi Jinping prometeu forte apoio aos seus respectivos interesses centrais, conforme reportou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. A China também está disposta a aprofundar a cooperação pragmática em áreas como comércio, agricultura e conectividade, disse Xi Jinping, então, segundo a agência. Eu queria que você falasse aí, Gani, que é especialista, sobre esse assunto. Esse encontro aí com o Xi Jinping foi importantíssimo, né? Muito importante, muito importante. Por quê? Porque a Rússia, ela sempre se identificou muito mais com o Ocidente do que com o Oriente. A Rússia está na Europa, a Rússia não está na Ásia. Quando eu estou falando de Rússia, eu estou falando ali da capital, de Moscou. Então a identificação com o Ocidente, até uma identificação do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, é muito mais do lado ocidental. E veja que mesmo com a Rússia sendo comunista, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ficou do lado do Ocidente para derrotar o nazismo e foi fundamental na derrota do nazismo. A Rússia tem todas as suas divergências ideológicas com os Estados Unidos, mas, de certa forma, a relação Rússia e Estados Unidos mantém uma certa ordem no Oriente Médio, né? A invasão, o patrocínio da Primavera Árabe pelo Obama e que gerou um caos no Oriente Médio, principalmente na Síria, quem acabou colocando ordem naquele caos foi a própria Rússia. Quem fez o serviço sujo ali na Síria e acabou contendo todos os conflitos dos grupos insurgentes foi a Rússia. Então, mesmo que haja essa rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, mas é como se na hora H Estados Unidos e Rússia estivessem do mesmo lado para conter o inimigo. E aí eu acho que os Estados Unidos, eu falei isso várias vezes aqui na BMC, comete um erro histórico. Inclusive em 1999 houve uma tentativa de aproximação, quase saiu um acordo da Rússia entrar para a OTAN. Isso talvez garantisse uma grande estabilidade no mundo. Mas não, os Estados Unidos eles tinham um acordo com a Rússia, chegou a ser até um acordo formal, a partir de 1991, de não expansão da OTAN para o leste europeu, para antigos aliados russos. E aí os Estados Unidos avançam, isso incomoda muito a Rússia, vem incomodando. Chega-se no conflito Rússia e Ucrânia, já falamos sobre isso, da questão da OTAN, acordos de Minsk, etc. Já falei isso em outros programas, mas o ponto é que chegou-se num ponto que a gente não imaginava, que é a Rússia hoje está próxima da China. Ninguém imaginava isso no passado, tá? E até tem ali algumas tensões na fronteira entre Rússia e China, que é uma fronteira bastante vasta, mas vamos deixar essas tensões de lado, vamos deixar a nossa cultura muito diferente de lado, porque hoje o nosso inimigo comum, olha que loucura, são os Estados Unidos. Então esse é o grande problema. É muito simbólico o Putin estar do lado do Xi Jinping, e a Rússia só não naufragou por completo, ela não naufragou porque a China ficou do lado da Rússia durante a guerra com a Ucrânia. Então a Rússia sempre tinha para quem vender, para a China. Então vendia o petróleo para a China, chegava lá para os países desenvolvidos. Vende o gás, tal, vende a commodity para a China, só passa pela China, só dá uma volta maior. A China se tornou a compradora, né? Dando vazão para esses produtos russos. Então, assim, é algo bastante simbólico do que acontece, é um enfraquecimento geopolítico para o Ocidente. E hoje os Estados Unidos vai contar com quem como aliado?
Rússia e China numa aliança, Estados Unidos antes contava com França, Inglaterra. O que é a França e Inglaterra hoje, gente? Com gravíssimos problemas econômicos, como é que você chega aí para a população e fala, não, agora estamos aqui, acabou, você não tem mais aquele arsenal, aquele simbolismo que você tinha no passado. Então, acho que os Estados Unidos comete aí um grande erro histórico, colocando esses dois países hoje como aliados, Rússia e China.